Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu vim, então, aqui no nosso terceiro vídeo conversar mais um pouquinho sobre atividades que vão possibilitar às crianças, então, contato com a natureza, que a gente já vem conversando, né, nos dois primeiros vídeos, nos dois vídeos anteriores, aliás, a este, tá? Primeiro, nós falamos da importância de trabalhar com a natureza, na natureza, de possibilitar esse contato novamente para a criança com a natureza. Por que isso é importante? Depois nós falamos um pouquinho sobre como fazer isso lá nos berçários, né? De que forma aproximar a criança da natureza no berçário, as crianças bem pequenas. E agora eu vou trazer algumas ideias para vocês de como trabalhar no maternal e nos jardins, né? Com atividades que vão possibilitar esse contato também, certo? Tudo bem? Primeira ideia, tá? É uma ideia muito simples, uma ideia bastante conhecida, todo mundo já conhece, já deve ter feito em algum momento na sua escola, tá? Que são as hortas, os canteiros e os jardins, né? É uma ótima oportunidade de aproximar a criança da natureza, selecionando algumas mudinhas, ou de chás, ou de flores, né? Algumas hortaliças, que podem até ser utilizadas depois, inclusive, pela escola, na alimentação das crianças. Então, tem toda uma questão de agroecologia que pode ser trabalhada também com a utilização de hortas, da onde vêm esses alimentos, como eles são preparados, como eles crescem, como eles nascem, tudo isso pode ser trabalhado lá na educação infantil com as crianças. Tá? Então, criando hortas, canteiros e jardins de flores é uma ótima oportunidade para a gente colocar a criança no contato direto ali com a natureza, com a terra, com a água, com a semente, né? E cada elemento que eles vão estar ali trabalhando, manuseando, pode ser trabalhado e contextualizado com o cotidiano da criança, desde a alimentação até os animais, as plantas, como as plantas crescem, né? Os tipos de planta, tudo isso pode ser trabalhado com uma simples plantação ali de algumas mudinhas, de uma construção de um canteiro, construção e manutenção, né? Que as crianças voltem sempre para ver como está aquela mudinha, como é que está crescendo, como é que ela está se desenvolvendo, fazer registros, né? Trabalhar sobre isso, não só ir lá plantar, fazer o canteiro, fazer a horta e abandonar. Ela precisa ser acompanhada, a escola toda pode se envolver, e dependendo do que for plantado ali, né, chás, as hortaliças, enfim, as crianças podem até utilizar isso mais tarde, depois na própria alimentação, né, da escola, certo? Uma segunda ideia, tá? Vamos supor que vocês vão trabalhar com as crianças os fenômenos da natureza. Então, é interessante, legal de fazer uma mini estação meteorológica, por exemplo, no pátio da escola. Tá? Nós vamos colocar alguns elementos que vão nos permitir medir temperatura, a quantidade de chuva, né, quando chover, né, alguns padrões climáticos que as crianças vão conseguir visualizar, né, por meio desses elementos, como termômetros, aqueles medidores de chuva, cataventos, para eles verem como acontece ali, né, a questão do vento. Registrar tudo isso novamente é muito importante. Questionar as crianças o tempo todo, como as coisas, como esses fenômenos da natureza acontecem, por que eles acontecem e com eles construir os conceitos e buscar as respostas, né? E é uma ótima oportunidade para eles perceberem certas coisas na prática, como, por exemplo, a temperatura, medir a chuva, né? Ali na imagem é um exemplo de como que eles podem ver o vento acontecendo, né? Amarrar as fitas ou os cataventos e colocar ali, espalhar pelo pátio algumas possibilidades que eles possam estar acompanhando esses fenômenos da natureza, né? E como eles acontecem, o que aconteceu no pátio com relação a isso, como é que ficaram as plantas, né? Quando chove, como é que fica quando tem sol, medir a temperatura, né? Muitas coisas podem ser trabalhadas do lado de fora da sala de aula, nesse espaço do pátio que a escola oferece, né? Com uma série de atividades e coisas que podem ser colocadas ali e que eles podem trabalhar
no pátio mesmo da escola, explorando este outro ambiente, não precisa necessariamente fazer essas atividades todas dentro da sala de aula. Então, isso é mais um momento onde ele vai estar ao ar livre, no contato com a natureza, e não mais fechado na sala de aula, fazendo todas as atividades lá dentro, certo? Então, existe uma série de coisas que as crianças podem investigar no próprio pátio da escola, não precisa ir para muito longe, tá? Outra ideia, muito simples também, que é todos os jogos, todos aqueles brinquedos, tudo que pode ser levado para fora da sala de aula, proporcionar que eles façam fora da sala de aula, né? Assim como essas investigações sobre os fenômenos meteorológicos, os fenômenos da natureza, eles podem levar brinquedos não estruturados e brincar fora da sala. Eles podem brincar com areia, com a terra, né? Como na imagem ali está mostrando. A hora do conto, contação de histórias, não precisa ser na sala de aula. Se tiver um dia bonito lá fora, leva para fora da sala de aula. São pequenas atividades, são coisas simples que todos fazemos na rotina da educação infantil, que podem ser feitas explorando o ambiente, explorando a sala, né, ao ar livre, essa sala de aula fora dessas quatro paredes fechadas, né? É o learning outside, né? O aprender lá fora, aprender na natureza. Não precisa ser tudo dentro da sala de aula, né? Entre paredes fechadas. E mais uma ideia seria, então, investigar, né? Explorar o pátio, mais uma vez aqui o pátio da escola, explorar a fim de investigar, né? Então, vamos supor que o professor vai querer trabalhar os animais ou as plantas, né? Então, ele pode trabalhar os elementos bióticos e abióticos que existem no pátio da escola, tá? Como os tipos de animais, os tipos de plantas, pedras, areia, terra, todos os elementos vivos e não vivos que estão presentes naquele ambiente ali escolar, que é de fácil acesso, né? Tu consegue levar a tua turma ali e fazer uma atividade de investigação, resgatando, de repente, né, todo aquele passo a passo do ensino investigativo que a gente já conversou também em alguns vídeos aqui, né, que por meio das questões, das perguntas, a gente instiga o aluno a procurar, a querer responder, né, e a questionar, a ser um questionador, certo? Então, o pátio da escola, ele é riquíssimo, né, porque ele tem uma porção de elementos que podem ser aproveitados e utilizados em quaisquer atividades que vocês forem trabalhar com as crianças na educação infantil. Então, explorar esse ambiente é muito importante, não só porque aproxima a criança do ambiente ao ar livre, da natureza, mas também porque vai promover construção de conceitos de formas diferenciadas, tá? Eu coloco ali que é importante registrar, né? Eles podem, sei lá, vão pesquisar os animais, as plantas, fotografar, né? Desenhar, ter uma maneira de registrar o que eles estão vendo, o que eles estão aprendendo, que é uma forma de tornar mais tranquila essa absorção, vamos dizer assim, desses novos conceitos, né? Eles estão ali aprendendo na prática e o registro, ele auxilia na compreensão, né? Na construção de novo conhecimento. Todos nós precisamos registrar o que nós estamos aprendendo, né? E com a criança não é diferente. Então, ela pode desenhar, ela pode fotografar, ela tem que ter uma forma de registro, né? De tudo aquilo que ela está aprendendo e construindo ali, né? Com essas atividades que vão ser proporcionadas, então, no pátio da escola. Então, que é um ambiente onde eles podem fazer inúmeras atividades, tá? Desde uma contação de história a uma investigação de animais, de plantas, uma construção de uma horta, de um canteiro, como nós vimos aqui, né? Ou trabalhar questões do tempo, tá? Então, o pátio, ele pode ser, sim, um laboratório, né? Ele tem condições de promover conhecimento e é um ótimo instrumento aí, e ele está logo ali do lado de fora da sala de aula, não é um local longe, não precisa de transporte nem nada assim, né? A gente pode fazer muitas atividades diferentes
ou sim, as simples brincadeiras, né? O momento de brinquedo livre que a criança tem pode e deve ser do lado de fora da sala de aula, né? No pátio, na grama, na terra, no contato com esses elementos que só vão trazer o bem-estar e o conhecimento, certo? Então, foram 4 atividades muito simples, não é nada do outro mundo, não é nada que vocês já não conheçam, tudo pode ser desenvolvido diariamente, né, na escola, desde que com uma maior utilização do pátio, um olhar diferente que o professor vai dar para a escola no geral, né? Aonde que ele pode colocar ali uma atividade que vai proporcionar a esse aluno interação com a natureza, investigar a natureza, né? Ir criando desenvolvendo essa sensibilização para as plantas, para os animais, né? Esse sentimento de cuidado. Então, no momento que a gente for desenvolvendo isso, ele já vai se tornando, ao longo da educação básica, uma pessoa mais crítica e mais atenta com relação ao ambiente, né? E, por falar no meio ambiente, nós estamos na semana do meio ambiente, né? Dia 5 agora é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E então, antes de eu falar aqui dos experimentos, nós temos um Instagram, tá? Chamado Estação Ciência também, assim como o nosso canal aqui. E lá eu estou divulgando algumas atividades no decorrer agora dessa semana, até chegar no Dia Mundial do Meio Ambiente, que vocês podem trabalhar com alunos tanto da educação infantil quanto ao longo ali da educação básica, tá? Que vá desenvolver atividades de reflexão, né, de diálogo sobre o meio ambiente. Então, já tem alguma coisa lá, hoje eu vou postar mais uma atividade para a gente discutir com os alunos e conversar sobre a conservação do meio ambiente, o que é importante, né, para que a gente precisa estar atento, e algumas atividades todas práticas, né, que a gente pode trabalhar, desde experimentos, basicamente experimentos que a gente pode fazer na sala de aula, ou fora dela, de preferência, né, e que vão levar o aluno, a criança, a refletir sobre esses cuidados que a gente precisa ter com o meio ambiente. E por quê? Né? Por que é importante uma preservação? Por que a gente precisa cuidar e preservar o nosso meio, né? Começando pelo nosso bairro, pelo nosso ambiente local mesmo, tá? Então, lá na Estação Ciência, no Instagram, tem, entre outras atividades que já foram postadas anteriormente, então agora, essa semana especificamente com relação à Semana do Meio Ambiente, tá? E voltando aqui, então, para os próximos vídeos, então nós vamos trazer atividades experimentais de ciências, né? Coisas simples, bem práticas e bem simples, que não precisa de um laboratório todo estruturado, são coisas que a gente pode ter na nossa casa, que os alunos podem ter na casa deles, na escola, que a gente pode estar utilizando sem precisar de um laboratório super equipado, tá? Então, são vários experimentos que eu vou trazer um a cada vídeo, assim, separadinho, para vocês poderem replicar e levar, né, trabalhar com as crianças de vocês nas suas escolas, tá? Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado dessas ideias, né, que a gente nunca deixe de proporcionar esse contato da criança com a natureza, que é tão importante, como eu já falei, eu sempre repito e friso isso, para a saúde da criança, né, e do adulto também. Nós precisamos desse contato com a natureza, nós precisamos estar no meio da natureza, porque nós não vivemos a parte dela, nós somos parte dela, né? Então, essa interação, essa sensibilização, ela é necessária, né, para o nosso futuro, para o futuro dos nossos pequenos, que quando se tornarem adultos, a gente espera que estejam num mundo melhor, né, mais consciente com relação ao socioambiental, né? A gente precisa de pessoas mais críticas, mais voltadas para esse cuidado com o nosso meio ambiente, certo? Então, por isso, essa relação da criança com a natureza, né, do adulto com a natureza, ela é muito importante e não pode se perder. E quanto mais a gente proporcionar isso na escola, melhor, né? A gente só vai estar contribuindo com esse desenvolvimento integral que a gente tanto busca que o aluno possa atingir, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessas ideias. Hoje o vídeo é um pouquinho mais curtinho,
Vão lá no Estação Ciência que a gente vai ter mais coisas para refletir, mais ideias para trocar, certo? Até o próximo vídeo.